com Moçambique e também da destruição, infelizmente, desta fábrica e os caminhos. Samantha, bem-vinda a Washington Fora de Horas. Olá, muito obrigada. Obrigada. Bom, Samantha, antes de falarmos concretamente do que aconteceu ao seu investimento em Moçambique, se calhar em duas, três linhas, a sua relação com Moçambique, com a produção de farinha de milho, quando é que começa? a Tecnomil, ela tem por volta de 8 anos. Ela demorou mais ou menos 2 anos até a sua implementação e a execução. E neste momento a fábrica praticamente que já não existe. O que é que a Samantha recorda-se daquele dia? Fábrica não existe e, infelizmente, não há a mínima possibilidade de reconstrução, não é? A não ser que utilize só, considere apenas o espaço. Infelizmente, ela foi completamente incendiada e não foi incendiada de uma maneira como as outras, não é? Eles entraram, voltaram, saíram e voltaram 3 vezes, não é? A polícia abandonou o posto coincidentemente, alguns minutos antes deles invadirem. Então, dá a entender que a polícia sabia do que ia acontecer, não é? Eles subiram todos os andares da fábrica e queimaram exatamente os equipamentos chaves para a produção. Ou seja, eles tinham a intenção de tornar completamente inviável a atividade da Bomilho, não é? Que era a marca da Tecnomil. Nós vimos ali algumas imagens da fábrica ainda em condições, temos também imagens da fábrica já destruída. Conhecendo Moçambique, havia, além disto, uma motivação das manifestações e, se calhar, como é que interpreta as manifestações e esta destruição total da sua unidade? Realmente considerando a experiência que eu tenho de 15 anos em Moçambique, não é? Não só como empresária, mas como jurista e socioeconomista, eu considero as manifestações válidas, né? As causas, as justificativas válidas. Só que, infelizmente, o que está acontecendo é que malfeitores, criminosos se infiltram nessas manifestações e muita gente também é, acaba utilizando as manifestações como forma de justificar certos acertos de contas, ou até vejo, por exemplo, pessoas que têm inimigos e acabam se vingando dos inimigos, utilizando a manifestação. Tudo hoje em dia é manifestação. Tudo que acontece de ruim é a manifestação, mas não acredito que seja exatamente assim. Eu acho que a população, o povo, ele tem direito de se manifestar. Só que, infelizmente, os criminosos, que não foram criados agora, os criminosos já existiam. Então, apenas utilizam a manifestação como um meio, na verdade, né? E o que é que vai a seguir? A Samantha está temporariamente fora de Moçambique, o espaço continua lá, há perdas incalculáveis. O que é que vai seguir? Qual é a relação neste momento com as autoridades do país para a continuação ou não do seu investimento? Como eu disse, não tem possibilidade de reparação. Teria que se reconstruir mesmo do zero. O que no momento não há disponibilidade financeira. E, sendo sincera, mesmo se houvesse, nós não voltaríamos a reconstruir devido à tamanha e imensurável insegurança pública que rege o país na atualidade. Não é possível. O meu vínculo com Moçambique continua. Eu tenho outros negócios lá também, continuo a trabalhar como consultora lá. Obviamente, já não com tanta frequência presencial, não é? Eu também tenho residência em outros países, mas vou a Moçambique sempre que preciso, né? É claro. E diz uma coisa, Samantha, em termos de recursos humanos, a produção da farinha não vai, infelizmente, continuar. Tinha trabalhadores que dependiam do seu trabalho, o dia a dia, e também tinha outras ações humanitárias. Comecemos pelos trabalhadores. O futuro destes trabalhadores, as suas famílias. Eles entrarão na soma, porque assim, antes das manifestações, nós já contávamos com um desemprego de 60%, não é? Isso por baixo, tá? Daquilo que era declarado pelo governo.
E as previsões aí é que subam para 80%. Ok? Então, esses trabalhadores, infelizmente, entrarão aí nessa estatística, serão mais um número nessa estatística, infelizmente, e a sociedade perderá imensamente, porque a Bomilho ela já tinha essa capacidade de produção de média de 120 toneladas por dia e já possuíamos um projeto de expansão para duplicar agora a produção para 2025, mas infelizmente tudo foi abaixo. E eu tenho certeza que a sociedade perderá muito, 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 muito com isso. E com esta crise também instalada com a destruição da fábrica, a Samantha diz que através da Tecnomil e também com outros seus negócios apoiava esta questão da SOS Humanidade, que fornecia refeições aos desfavorecidos. Foi um movimento que eu criei. Inicialmente, já tem alguns anos, só que era voltado mais para os moradores de rua, para os desempregados, não é? E apoiávamos não só com comida, mas também com capacitação e fazer com que eles tivessem uma oportunidade de serem integrados no mercado de trabalho, né? Seja formal ou informal. Mas agora, com as manifestações, eu vi a necessidade de se voltar mais para os orfanatos, principalmente aqueles que cuidam das crianças com múltiplas deficiências. Porque o que acontece? Agora, com manifestações, a gente sabe que muitas empresas paralisaram, doadores externos pararam de enviar financiamento e Uhum. doações. Ok? E com diversas dificuldades, a maioria delas usava fralda, por exemplo, por medicamentos, deixaram de receber isso. Na verdade, se a gente for falar a verdade, os orfanatos já não recebiam nada do governo há 11 meses. Essa é a informação dos próprios funcionários que me foi repassada. Então, eu fiquei muito preocupada com isso e criei esse movimento. Antes de eu viajar, antes de eu sair do país, eu consegui fazer a doação de 1 tonelada para cada orfanato que eram assistidos pelo SOS Humanidade. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa comida vai acabar. E eu não sei, eu sinceramente não sei o que vai acontecer com essas crianças. Já existe no momento, já existia, na verdade, antes das manifestações, uma microcrise humanitária relacionada aos orfanatos. Samantha, para terminar, uma mensagem para os moçambicanos. É 31 de dezembro, com toda esta situação, quase que as festas são adiadas. E digo sempre, Moçambique é o país do futuro. Todos nós sabemos disso. Mas é importante saber separar as coisas e não destruir aquilo que já existe, aquilo que já foi conquistado. Podem manifestar, podem lutar, sem dúvida alguma é o vosso direito. Mas destruir aquilo que já existe será um grande retrocesso para a sociedade. Samantha Lemos, empresária brasileira que tem operações em Moçambique, é também socioeconomista, viu uma das suas unidades totalmente destruídas ali na Machava, uma zona industrial que estava a renascer. Não se sabe ao certo o que é que vai acontecer com outras unidades. A Samantha já disse que pelo menos aquela fábrica da farinha não vai continuar. Continuação aí de boa estadia e esperamos que um dia volte a Moçambique e retome os seus negócios.